Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nicodemos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história até hoje, como que foi que eu aprendi a fazer concurso, como eu aprendi a estudar e como que eu conheci esse mundo de concursos. Eu vou contar também como que eu era na escola e um pouco da minha trajetória até hoje, o ano de 2025, novembro. Então vamos lá, sem enrolação. Fica até o final do vídeo porque com certeza as coisas que eu vou falar aqui você não vai encontrar em nenhum outro canal. E segundo, as coisas que eu falo aqui, as experiências que eu vou passar pra vocês, só eu tenho elas. É o único conhecimento que eu posso passar pra vocês. Então, não desperdice seu tempo. Veja o vídeo, que esse tempo aqui que você vai ganhar, cara. Você vai ganhar tempo, você não vai perder, você vai ganhar tempo vendo esse vídeo. Então, se não ficar até o final, você é maluco, tá? Então, acho que eu sempre começo o vídeo falando a primeira coisa que eu queria falar. Então, eu acho que eu manter essa tradição de. A primeira coisa que eu queria falar é que eu nunca fui um aluno exemplar. Nunca fui um aluno exemplar. Sempre fui aquele cara que, tipo, cagava pra aula, não via nada com atenção, não prestava atenção em nada que os professores falavam. Eu sempre quis sentar no fundo, eu era da turma do fundão, só que. Deixa o microfone afastado aqui. Eu sempre fui da turma do fundão. Porém, eu era tão bagunceiro na época do fundamental, que é uma coisa que eu me orgulho, mas eu era tão bagunceiro, mas tão bagunceiro, que eu nunca sentei no fundo até no nono ano. Tipo assim, eu acho que desde que eu entrei no Fundamental 2, que foi do sexto ano até o nono, eu nunca tive a oportunidade de sentar, tipo, no fundo. Porque eu era, tipo, um terrorista na sala. Mano, eu fazia muita merda, cara. Eu fazia muita merda. Acho que eu, tipo, se eu fazer um vídeo contando as merdas que eu fazia na escola, tipo, dá um vídeo de 40 minutos, 30 minutos. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer outras pessoas rirem. E pra isso eu meio que, tipo assim, fazia muita merda. Fazia muita merda. Sabe? Tipo, aquelas paradas de ficar enfiando borracha na tomada, de ficar, tipo, atarzanando o professor. Mas eu nunca respeitei nenhum professor, nem agredi, né? Que pelo amor de Deus, quem faz isso daí é porrada, entendeu? Só que, enfim, eu nunca respeitei professor e nunca, tipo assim, meti o louco com eles. Mas, cara, tudo que eu podia fazer sujando a minha imagem, eu fazia. Coisa pra, tipo assim, nossa, teve um. Enfim, eu não era um aluno exemplar. Eu fazia muita merda, tá? E acontece que, por conta disso, eu não tinha nenhum interesse pelo que os professores falavam. Meio que, tipo assim, nada me despertava interesse. E as matérias que me despertavam interesse eram as matérias que, tipo assim, eu desembocava demais. Mas na época, acho que as únicas matérias que eu achava interessante era geografia e ciências. Que eram as únicas matérias que, tipo assim, tinha o DOT pra conseguir desenrolar. E o DOT que eu falo é, tipo assim, tirar 8 de média. 7 de média, 7,5 de média. Porque o resto das minhas médias era, tipo, o quê? 6, 7, 6, 7, 6, 7. Entendeu? Fora que a matemática, na época que eu tava no ensino médio e tava no fundamental, pra mim era um bicho de sete cabeças. Eu não conseguia fazer matemática. Física pra mim era só a lei de Newton, que eu não conseguia entender mais nada. Eu via uma fórmula assim, já tomava um susto e falava o que, que eu tenho que fazer aqui, o que eu vou fazer aqui. Eu não sei como resolver isso. E isso sempre me acompanhou durante, tipo, a minha jornada no fundamental. Eu aprendi ali, acho que foi no nono ano que eu comecei a aprender física. Mas eu nunca, tipo, consegui desenvolver nenhum cálculo quando eu comecei a aprender a camada de valência, se eu não me engano, em química. Que é 1s2, 2s2, 2p6, e aí vai. Eu não conseguia fazer nada. Eu achava, tipo assim, isso impossível de fazer. Impossível. Porque eu não praticava, eu não fazia exercício. Tipo assim, a professora passava a matéria, a gente anotava no caderno, só que, tipo assim, os exercícios que ela passava, eu só fazia o da aula e, tipo, fé. Aí quando chegava em casa pra estudar, eu não estudava. Eu ficava jogando. Ficava jogando, ficava jogando, ficava jogando, ficava jogando. Eu acho que isso hoje, eu me arrependo bastante de não ter estudado as matérias que eu deveria ter estudado na escola. Porque quando você não faz no passado, você paga o preço no futuro. Isso é pra tudo na sua vida. A minha foi nos estudos. Eu não tive estudo bom porque eu caguei pro ensino fundamental. Entendeu? E agora, hoje em dia, eu tenho que pagar o preço pelo que eu fiz no passado. Eu quis cagar no passado? Quis. Então hoje eu vou ter que pagar o preço e ficar, tipo assim, 2 anos estudando pra vestibular e pra concurso. Porque no fundamental eu caguei pra tudo e não estudei nada. Entendeu? Então, eu acho que eu comecei a realmente despertar um gosto por estudar no nono ano. Só que nessa época, como que era estudar pra mim? A professora começou a passar matemática. Nessa época, acho que no nono ano a gente começa a aprender um pouco de equação do segundo grau, função do segundo grau. E nesse momento que a gente começa a aprender essa parte, é legal, fica interessante, porque, tipo assim, é meio que maçante. Você fica fazendo a mesma coisa sempre e você fica muito bom porque você faz muito exercício. Eu lembro que nessa época eu falei, ah, tá, eu vou fazer essa porra. Aí eu comecei a fazer exercício e nesse momento eu comecei, tipo, a desembocar muito em matemática. Eu comecei a ver que eu conseguia fechar com 9 de média. Eu consegui fechar. Acho que eu fechei 2 bimestres com 9 de média,
matemática, eu falei, caralho, mano, nossa, tô muito pica em matemática. Aí eu comecei a ver que, tipo, a matemática realmente não era difícil. Eu que não fazia exercício, eu, tipo, realmente não queria estudar. Eu não tenho facilidade em nada que eu aprendo. Acho que só na parte de humanas que eu não esqueço a matéria, mas na parte de exatas, cara. Se eu não fizer 50 questões da mesma coisa, eu não vou conseguir fazer a questão, não vou conseguir resolver a prova. E aconteceu que isso foi, tipo, no fundamental inteiro. Aí quando eu descobri isso em matemática, eu comecei a falar, porra, eu não sou burro em matemática. Eu só não fiz questões o suficiente. Entendeu? Tanto que quando eu falo isso hoje no mundo dos concursos, é exatamente isso, porque eu reconheci isso no passado. Eu vi que eu não tenho dificuldade de matemática. Eu entendo a matéria. Só que se eu não fizer, tipo, 30 questões, 40 questões da mesma coisa, eu não vou conseguir desenvolver a resposta que a banca ou, tipo, que a prova pede. Entendeu? Então, no meu fundamental, nunca foi um exemplar, cagava demais, era muito preguiçoso, não queria estudar, fazia nada, não fazia nada. Eu nunca, tipo, tive um objetivo. Eu só estudava porque, tipo, eu tava na escola e a gente meio que é obrigado quando é criança, né? Se você não tem um exemplo em casa, se você, tipo, não tem um objetivo, um foco desde cedo, você, tipo assim, vai ser só um cara que vai pra escola porque você é obrigado a ir, e você vai, tipo, vai ficar ouvindo lá o professor falando porque, tipo, você tá obrigado a estar lá. Entendeu? Porque eu acho que a maioria das crianças, assim como eu pensava, era tipo, porra, eu odeio escola, por que eu tô fazendo aqui, né? Mas, quando eu finalizei o fundamental, eu saí da escola que eu tava, fui pra outra escola, eu fui pra escola integral, e, tipo assim, o meu amigo estava na escola integral e falou, cara, vem pra essa escola aqui, que a escola aqui é muito boa. Ela tem, tipo, o melhor ensino da região, tem melhor nota no MEC aqui. Eu falei, porra, cara, beleza. Mas, tipo assim, 8 horas na escola é, tipo, quase um trampo, né? Mas eu falei, porra, beleza, cara, vou sim. Aí eu lembro que eu me mudei pra essa escola porque era a melhor escola pública que tinha na região, que é o Adelaide Rosa. Tá indo pesquisar aí. Era a melhor escola pública que tinha na região. E meu amigo, tipo assim, vendeu muito peixe da escola. Eu falei, tá, realmente, então eu vou pra essa escola. Aí eu pedi transferência, tipo, com a ilusão de que ela seria a melhor escola da região, que ela, tipo, tinha o melhor ensino e tudo mais. Mas quando eu cheguei na escola, o que aconteceu? Quando meu amigo estudava no Adelaide, ele tinha só o ensino médio. Era do primeiro ao terceiro ano. Então, tipo assim, era do primeiro ao terceiro ano. Fora as turmas que já tinham lá, eram poucas. Porque, tipo assim, ninguém, por pura e espontânea vontade, vai querer pôr em escola integral ficar 8 horas estudando. Entendeu? E eu fui de maluco, né? Só que na época que eu fui, o Adelaide, ele abriu as turmas pro fundamental também. A escola virou um inferno. Virou um inferno. Nossa senhora. Mas enfim. Aí quando eu cheguei lá, eu teve uma falsa promessa, porque antigamente o ensino era muito bom, porque era só o ensino médio. E a rapaziada não varzeava na escola. Então, tipo, quando eu cheguei lá no ensino médio, aconteceu que eu cheguei lá pra estudar, pra, tipo, melhorar um pouco mais meu papiro e tudo mais. Mano, nada. Nada, 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 nada. Tipo, foi a mesma coisa que a maioria das escolas públicas são. É uma escola que, tipo assim, o ensino é muito ruim, os professores são muito bons, mas os alunos são horrorosos. Então, tipo assim, você não conseguia prestar atenção na aula porque os caras ficavam galhofando na sala, os caras não deixavam o professor falar, ou quando o professor falava, eles ficavam atrapalhando, fazendo galhofada. E os professores que eles deixavam falar, tipo, eu ia bem na matéria, acho que só na matéria de física e matemática eles ficavam quietos, tipo, ficavam com tédio. Aí quando era, tipo, outra matéria, eles ficavam fazendo um monte de pergunta burra, eu ficava muito bolado com isso. Mas eu lembro que no ensino médio eu não consegui desenvolver quase nada. Nada, nada do que eu deveria aprender, eu aprendi. Eu comecei a estudar, tipo, por si só, tipo, sozinho. Eu comecei a ver que realmente no meu ensino médio eu não aprendi nada. Porque, tipo, alguns professores falavam, tipo, no cursinho que você faz, o pré-vestibular, ou, tipo, no preparatório militar. Eles falam assim, ó, isso aqui você geralmente aprende no ensino médio, isso daqui você aprende, tipo, em tal coisa, tal coisa. Tipo assim, eu comecei a ver geometria analítica. Eu fiquei, nossa, daqui dá ensino médio? Como que essa matéria dá no ensino médio? Na minha cabeça, cara, geometria analítica era tipo matéria que você vê à parte, entendeu? Na minha cabeça eu nunca ia imaginar que você aprendia eletromagnetismo no ensino médio. Porque no meu ensino médio eu não aprendi nada disso. No meu ensino médio eu aprendi ali a o quê? Campo elétrico, era tipo campo elétrico e você tipo aprendia a fórmula do Q igual ao Q, né? Q igual ao Q. Era isso. Era isso que você aprendia lá o que eu aprendi na escola pública. Agora aqui na parte de matemática, o que aconteceu? Teve uma defasagem. Porque a gente teve a pandemia, infelizmente a gente teve a pandemia, né? Ela aconteceu ali no meio de 2020, que tipo, de fevereiro pra março deu tipo ali deu a uma semaninha, 2 semaninhas que a gente ia ficar em casa, porque tipo era uma gripe que tava dando a rapaziada, que era pra dar uma precaução ali. Aí tipo assim, foi 15 dias, que foi pra 30, que foi pra 40, que foi pra 2 anos. E quando a gente tava no EAD, eu era um cara que dava muito gás no EAD, tipo, eu ficava vendo as aulas dos professores, ficava vendo, tipo, a Secretaria de Educação, acho que eu não lembro nem o nome do aplicativo que tinha lá naquela porra lá que você tinha que ficar vendo a videoaula. Eu via todas as videoaulas, fazia anotação no caderno, escrevia no caderno, fazia as questões que tinha. Só que
Eu lembro que eu me perguntei e falei, mano, por que que eu tô fazendo essa porra? E assim, mano, esse foi o meu maior arrependimento, cara. Eu comecei a falar, mano, mas por que que eu tô fazendo isso? Sendo que, tipo assim, eu não vou ter nenhuma recompensa. Porque, basicamente, esse esforço que eu tô fazendo, as outras pessoas estão gastando, tipo, jogando, fazendo um negócio mais divertido. E o que eu pensei em fazer? Cagar. Comecei a cagar, parei de ver as aulas acho que é CMSP, eu acho. No CMSP, caguei, parei de ver as aulas, parei, tipo, de fazer exercícios, parei, tipo, de entrar nas aulas no Meet que os professores faziam. E fé, porque, tipo, eu comecei a ver que você era aprovado sem fazer nada no CMSP. Então, tipo, eu comecei a cagar. Aí eu parei de ver. Aí nessa época, cara, eu comecei a ver que, tipo, os bagulho foi desandando. Porque eu parei de estudar. Aí, tipo, meio que meu ensino médio não existiu. Eu não tive ensino médio. Porque acho que meu primeiro e segundo ano foi, tipo, só EAD. Só EAD. E eu tava em casa, eu ficava jogando, cara. Você acha que eu ia ficar vendo aula? Era o que eu pensava. Se hoje pudesse voltar no tempo, cara, o que eu faria, mano? Eu teria pegado um cursinho, papirado pra cacete, pra qualquer prova militar, qualquer vestibular, pra chegar no terceiro ensino médio, só continuar papirando e fazer concurso até o talo, cara. Até o talo. Até o talo. Porque a maioria dos vestibulares você consegue pegar isenção. Aí. Isso eu conto pra vocês no segundo ano do ensino médio. Porque no fim do segundo ano do ensino médio, a gente conseguiu voltar às aulas, voltou parcialmente, mas quando voltou, eu continuei o mesmo aluno, eu sempre gostava muito de estudar. E Mas isso foi, tipo, depois de apanhar no nono ano, né? Comecei a gostar de estudar depois da pandemia. Aí eu cheguei, assim, no ensino médio, comecei a dar o gás, comecei a papirar bastante na sala, só que, tipo assim, não tinha sentido você papirar porque em escola pública você não tem avaliação direito, você não tem prova direito, você não tem trabalho direito. As notas que você pega é, tipo, fazendo lição na sala, só pra mostrar que você tá vivo ali, você faz uma lição e entrega pro professor, você, tipo, tira 10, tipo, já garantiu a média do semestre, do mês, do bimestre, no caso. E, tipo, isso era muito frustrante pra mim, porque, tipo, eu falava, porra, cara, eu vim pra escola aqui pra estudar, pra aprender um pouco mais, só que o nosso ensino é patético, então a gente não aprendia nada. O professor até falava, cara, não posso passar isso porque não tá no. Como que é o nome? Não tá no currículo escolar, então não posso passar isso. Eu comecei a ficar meio puta assim, mas não tinha o que fazer. Então, tipo, acabou ali meu segundo ano, eu fui pro terceiro ano. Aí, nessa época, eu tava jogando bastante vôlei, então, tipo assim, meu objetivo tava bem definido já o que eu queria fazer, que era educação física. Porque o que eu sempre quis fazer foi medicina. Meu objetivo sempre foi medicina e direito. Medicina, direito e o terceiro era educação física, porque eu era atleta. Eu gostava, ainda hoje eu sou, né? Mas, tipo, não de elite, tá? Eu sempre quis ser um atleta de elite. Jogar, tipo, as Olimpíadas, competir na federação e tudo mais. Então, tipo, eu comecei a aprender um pouco mais pra educação física, porque eu comecei a ver que, tipo, a medicina e o direito era impossível de fazer. Na minha cabeça era impossível, eu não ia conseguir nunca. Só que eu comecei a descobrir depois que comecei a estudar que não é tudo isso, não é um bicho de sete cabeças. Se você dedicar um aninho ali, um ano e meio, 2 anos, você consegue passar nessa prova. Assim como qualquer outra prova. Tudo só vai depender da sua dedicação, da sua vontade e do tamanho do seu sonho, tamanho da sua meta, tamanho do seu objetivo. Porque, tipo assim, cara, se você quiser, você vai conseguir entrar. Certo? Tipo, é só um medo que a pessoa coloca, é a mística que a pessoa coloca no concurso, coloca no vestibular, pra você ficar com medo e não prestar. Entendeu? Então, tipo, eu tinha esse medo. Eu nem sabia como que eu iria fazer pra entrar nesses lugares. Então, tipo assim, na minha cabeça, a única coisa que eu ia conseguir fazer era educação física. Então, no terceiro ano, assim, eu continuei estudando, continuei, tipo, dando um gás ali no que tinha pra dar o gás. Só que as aulas eram muito ruins. Então, tipo assim, eu ficava lá na sala só lendo livro. Eu gosto muito de ler, cara. Eu gosto pra caralho de ler. Eu ficava, tipo, lendo livro enquanto o professor tava explicando a matéria, tipo, eu cagava. Aí ele ficava explicando, ficava lendo, ficava lendo, ficava lendo, ou tava dormindo. Ou eu lia ou eu dormia. Porque, tipo, eu ficava. Todo o tempo que eu não tava na escola, eu tava jogando vôlei. E quando eu tava na escola, eu tava cansado porque eu tava jogando vôlei de noite. Então, tipo, eu dormia pra caralho na escola. Dormia demais, cara. Demais, 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 demais. Hoje, se eu pudesse conversar com o Nicodemos de 2022, eu falaria, cara, em vez de você dormir e ficar lendo livro, pega o seu celular e fica vendo aula, cara. Vê vídeo aula, vê EAD. Pra você, tipo, se preparar pro Enem ou se preparar pra prova que você vai fazer em 2023. Pra SpaceX, pra qualquer outra prova. Eu me prepararia só. Você não precisa ter um ideal. Você não precisa, tipo, cara, você não sabe o que você vai fazer? Se você tá se preparando, é melhor do que nada. Porque, porra, até você decidir o que você quer fazer. Ah, até você decidir o que você quer fazer. Aí, tipo, depois que você decidir o que você quer fazer, você vai ter que começar a fazer. A começar a estudar. Cara, é melhor você já começar a estudar. Ter uma nota muito boa. E com a nota boa que você tem, você escolhe o que você quer fazer. É meio que, tipo assim, você tem um leque aberto de escolhas. É melhor do que, tipo assim, você. Ah, eu não sei se eu quero fazer educação física, se eu quero fazer gastronomia, se eu quero fazer biomedicina. Aí chega aí, cara, você não estuda, dá uma desculpa pra você ficar em casa fazendo porra nenhuma. E você tem que gastar mais 1 ano, 2 anos pra estudar. Sendo que, tipo assim, se você já, tipo, se prepara pra, independente da sua escolha, você ia gastar menos tempo.
Eu não sabia disso. Eu ficava sentado, ficava lendo livro, ficava lendo, tipo, livros de literatura, que eu acho muito interessante, literatura brasileira. Só que eu dormia pra caralho, cara. E, tipo, os professores passavam aula lá, eu dormia a aula inteira. Mas eu sempre conversei com os professores, falava, professor, tô respeitando o senhor aqui, tá? Eu tô dormindo porque eu tô cansado, tava jogando vôlei. E como era meu objetivo ser atleta de alto nível no vôlei, eu dava muito gás, cara. Dava gás pra caralho jogando vôlei. Tanto que nesse ano eu consegui entrar na federação. Então, tipo assim, eu já entrei na federação. Tava querendo ser um atleta. Que faculdade você acha que eu ia ir? Imaginando que, tipo assim, imaginando que educação física era mais acessível e que medicina e direito era impossível e só pessoa rica consegue fazer. Era o que eu tinha na cabeça. Então, tipo, aconteceu que eu realmente não fiz medicina, não fiz direito, nem estudei pra fazer nada. Eu cheguei no Enem, eu consegui pegar, acho que uma média ali de 700, eu acho. 700, 710, eu acho. Eu consegui pegar a nota na federal, na educação física. Porém, a federal que eu peguei, tipo, era lá no na praia. Já comentei em outro vídeo. Se eu sou. Mano, eu era tão burro que se eu tivesse me inscrito, se eu tivesse feito inscrição para os vestibulares, pra, no módulo Enem, eu teria conseguido bolsa de graça em São Paulo. Mas eu sou muito burro, eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eu só fiz o Enem porque todo mundo fala pra você fazer essa porra. Então, tipo assim, eu fiz o Enem, consegui pegar, tipo, a bolsa na federal, mas eu não fui pra federal. Eu preferi entrar numa faculdade privada. Cara, que burrice, mano. Porque quando eu entrei na faculdade, eles oferecem um desconto pela sua nota do Enem. Eu peguei, tipo, um desconto quase 100%. Eu pagava, tipo, acho que era R$ 70 nos primeiros semestres, assim. Acho que era R$ 70 ou era, tipo, R$ 60. Era muito pouco, cara. Era muito pouco. Entendeu? Eu, tipo assim, eu falei, pô, se eu ficar até o final da minha graduação pagando R$ 60, vai valer muito a pena. Só que, tipo assim, a cada semestre aumentando cada vez mais o valor, né? Aí, depois a minha bolsa acabou, porque os caras falaram que não tinha bolsa. Eu falei, fudeu. Aí foi aumentando o valor, depois, tipo, isso foi em 2023. Aí em 2023 eu tava jogando na federação, jogando vôlei. E aconteceu quando eu tava jogando vôlei, eu comecei a enxergar, talvez eu não conseguiria seguir a carreira de vôlei, porque eu não tinha altura suficiente pra poder ser um atleta de alto rendimento. Porque se você não tem de 1,95 pra cima, de 1,90 pra cima, a sua realidade começa, tipo assim, ser bem mais difícil. E fora que, tipo assim, eu nunca fui um moleque que começou a jogar quando eu era criança. Eu comecei a jogar com 16 anos de idade. Joguei com 16, com 17 eu entrei na federação e comecei a, tipo, a ser federado com 18. E, tipo assim, com 16 de idade, cara, já tá velho. Com 16 anos já precisa jogar da categoria de base. Eu nunca joguei categoria de base. Então eu comecei a enxergar que, tipo, ia ser quase impossível, mas ia ser bem difícil ser atleta. Vai ter que ser aquele atleta que, tipo assim, vai jogar em outro estado pra conseguir entrar na federação, pode, tipo, conseguir jogar na Superliga. E fora que a remuneração de atleta, cara, é, é pífia. É muito baixa. Muito baixa. Então meio que comecei, tipo, a pender pro outro lado. E eu conheci o Comandos. Conheci o Comandos. Ali. Mano, ali meu olho brilhou, cara. Ali meu olho brilhou quando eu conheci o Comandos. Porque nesse momento, eu, tipo, tava sem uma meta. Eu comecei a ver que a faculdade começava a ficar cara. Eu tinha visto um vídeo de um cara falando que, tipo, Unisquina. Eu tava fazendo uma faculdade de Unisquina. Eu fiquei, tipo assim, caralho, mano, que porra é essa, velho? Esse cara entrou na minha cabeça. Eu comecei a falar, pô, realmente, será que eu vou, tipo, terminar minha vida fazendo uma faculdade qualquer? Só pra ter o diploma e depois ficar trabalhando igual a CLT até igual todo mundo faz. Depois que esse cara falou isso, meio que despertou isso na minha cabeça, né? Eu comecei, tipo, a ver uns vídeos do Comandos, comecei a falar, porra, acho que o exército brasileiro. O pessoal fala muito mal do exército brasileiro, ou fala que, tipo, lá você vai, você apanha, fica sem comer. Eu sou maluco da cabeça, eu falo, irmão, esse cara tá falando mentira, tá falando merda. O que eu faço? Eu pago com a carne, skin the game, né? Então, tipo, eu comecei a ver o Comandos, tipo, eu falei, cara, eu quero muito virar um Comandos, mas eu não sei como que vira Comandos. Na minha cabeça, se você fosse soldado do alistamento obrigatório, você conseguia ser Comandos, mas não é assim que funciona. Pra você virar um Comandos tem que ser concursado, mas eu não sabia. E depois que eu... Desculpa aí, pessoal. Depois que eu descobri isso, eu falei, caralho, cara, eu tenho que ser concursado então, o que que eu faço? Aí eu lembro que eu tava com 18 anos de idade, e nesse momento eu fui no alistamento obrigatório, que você se alista com 18 e começa a servir com 19, ou você é dispensado com 19. E quando eu me alistei, o subtenente perguntou pra mim se eu tava fazendo faculdade, eu falei que tava. Ele foi ofereceu pra mim o CPUR e falou, cara, aqui tem um CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Você faz uma provinha, se você conseguir entrar, beleza. Se você não conseguir entrar, marcha. Só que você tem vontade de entrar na... Se você quer servir? Eu falei, quero servir. Ele falou, então, cara, então eu recomendo você fazer CPUR. Eu falei, tá, beleza. Então, enquanto não chegar a prova do CPUR, eu comecei a estudar pra ESA.
Porque eu descobri a ESA depois de um... Só que, cara, eu descobri a ESA, eu acho que era, tipo assim, no mês 7. Mês 7, mais ou menos. Eu nem sabia que tinha que se inscrever pra prova, só comecei a estudar. E aí depois, enfim, nossa, cara, é foda. Começar as coisas sem nenhum norte, sem ninguém pra te ajudar, cara, é realmente foda. E aí eu comecei, tipo, a procurar mais sobre a ESA, como que eu papirava pra ESA. Eu nem sabia que tinha concurso, eu não sabia que tinha preparatório, eu só comecei a estudar, cara. Eu peguei o edital na internet, peguei edital lá na internet, edital da ESA, comecei a estudar pelo YouTube, eu jogava, tipo, lá, funções, função do primeiro grau. Vi um vídeo no YouTube, colocava lá na internet, exercícios, função do primeiro grau. E resolvi, tipo, 10 exercícios, achava que eu tava, tipo assim, amassando, e já ia pra outra matéria. Fazia isso aí todo dia. Só que aí, falhou que o quê? Eu consegui passar na prova do CPUR, e eu tava me preparando pra ESA, então consegui passar na prova do CPUR, eu entrei no CPUR. Quando eu entrei no CPUR, eu comecei a ver que realmente o que eu achava que eu não sabia de porra nenhuma. Eu comecei a realmente aprender o que era o exército ali. Parece que, tipo assim, o CPUR seria totalmente diferente do alistamento obrigatório. É, tipo, outra realidade, totalmente diferente. Eu comecei a aprender bastante coisa ali no exército, porque você tem um contato com pessoas de alta hierarquia, com hierarquia alta no exército. Tem contato com o major, com o capitão, às vezes até com o coronel. Eu já tive o prazer de conversar com o general, comandante do CPUR, eu conversei com ele também. Então, tipo assim, você realmente tem contato com pessoas que já são vividas. E você consegue obter experiência com eles. Eu cheguei a conversar bastante com o major, conversava direto com o major, conversava direto com o tenente. Eu acho que eles até ficavam meio puto porque era perguntão, gostava de perguntar tudo, gostava de aprender muito. E quando eu entrei no exército, eu sempre tive a ambição de ser o melhor naquilo que eu faço. Então, tipo, quando eu entrei na última colocação. Eu era o último. Eu era o zero. Como que era? Cu da turma? Zero cu? Eu não lembro, eu era tipo o último colocado lá em cima. E eu comecei a ter a ambição de começar a estudar, mas eu não sabia estudar. Eu comecei, tipo, a partir daí, comecei a estudar, comecei, tipo, a dar o gás, comecei, tipo, bater minhas 4 horas ali, 3 horas estudando, 2 horas estudando. Comecei a pular bastante posição. Consegui sair da minha última posição pra metade. Eu fui de 175 pra 60 ou 59, eu acho. E depois disso eu consegui entrar na infantaria. Sempre fui pirão de infantaria, sempre quis entrar na infantaria, consegui entrar na infantaria. Não me arrependo nem um pouco. Se eu fosse pra MAN, e se eu for pra MAN, eu vou escolher infantaria de novo. Porque, porra, mano, você nasce. Porra, infante nasce infante, cara. Infante nasce infante, mas enfim. E esse momento que eu tava no CPUR, eu conversei bastante com meus superiores hierárquicos, né? E, tipo, lá a gente tá na função de aluno, só que a gente como que é o nome? A gente é subordinado de sargento, de tenente e tudo mais. Então eu conversava bastante com o sargento, subtenente, major. O major era tipo, porra, ele passava uns bisos assim sinistro. Ele realmente. Teve dias ali que eu cheguei pra conversar com ele, eu conversava tipo 2 horas com ele, 2 horas e meia. O major era um paizão mesmo, tipo. Aí ele começou a me explicar algumas coisas, eu tipo, perguntei pra ele sobre a SpaceX, porque quando eu entrei no CPUR foi que eu descobri a SpaceX. E aí eu, tipo, meio que comecei a desvirtuar um pouco da ESA, porque eu vi que a carreira de oficial compensa mais do que a de praça. Eu não tô desvalorizando a função de praça, porque, tipo assim, eles são o pilar da Força Armada. Tipo, todo mundo é importante na Força Armada, tanto soldado, quanto cabo, quanto sargento, quanto oficial. Todo mundo é importante. Só que a função que cada um exerce, eu, tipo, me identifiquei muito mais com a função de oficial do que com a função de praça. Porque a função de praça, ela é mais, tipo, tática, ela é mais, tipo, operacional. A do oficial, ela é mais, tipo assim, você planeja mais, você administra mais. Então, tipo assim, não quer dizer que você não vai operar, mas você, tipo, trabalha um pouco mais com a parte administrativa, de gerenciamento, da inteligência. Eu achava, tipo, isso sinistro. Sinistro, sinistro, sinistro. Então, conversei bastante com o Major, comecei, tipo, a falar com ele um pouco da SpaceX, porque aí que eu descobri que tinha SpaceX, eu comecei a usar pra SpaceX, só que, porra, eu comecei a usar, porra, comecei a usar pra SpaceX, era o que? Era julho? Era julho. Comecei a estudar pra SpaceX. Eu sabia que eu não ia ser aprovado, então, tipo, eu comecei a estudar, tipo, as matérias que mais caíam. Isso é o maior bizu furado, é você, tipo, só estudar o que cai na prova, ou, tipo, o que mais cai na prova. Porque isso só compensa mesmo, tipo, lá no final da sua preparação, que você começa a ver, tipo, o que mais cai, aí você se prepara. Só que, cara, na sua preparação, se só foca nisso, você vai se fuder. E foi o que aconteceu, eu me fudi. Eu fiquei em 3 matérias. Eu fui.
reprovado na SpaceX, acho que era em novembro mais ou menos, eu comecei a conversar com o Major. Eu lembro que tava eu e meu Kanga, né? Que Kanga é como se fosse seu irmão de farda, era o França. É o França ainda, eu converso bastante com ele. E a gente chegou um dia pra conversar com o Major, eu comecei a perguntar pra ele, tipo, sobre a carreira de oficial e tudo mais. E quando ele falou isso, ele começou a explicar um pouco mais da situação de oficial e tudo mais. Ele falou que ele não se arrependia nem um pouco da escolha que ele fez, mas ele começou a explicar um pouco de como que era a vida de um oficial e começou a explicar pra mim se, tipo assim, eu comecei a perguntar pra ele de uma forma, Major, realmente vale a pena? E tipo assim, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque a carreira nas Forças Armadas, ela é o quê? É ideal, cara. É ideal. Se você tem o ideal de entrar nas Forças Armadas, você vai entrar e foda-se, independente de, tipo assim, do salário que seja, de quão longe seja, porque você quer. Eu queria pra caralho. Eu queria pra caralho. Porque, tipo assim, eu falei, nossa, Major, você é louco, quero ser Guerra na Selva, quero ser comandos, quero ser Forças Especiais. E eu sabia que eu ia ser, cara. Eu sabia que eu ia ser porque tá aqui, cara. Todo dia eu me acordava e olhava pra ele e falava, mano, você Forças Especiais. A primeira parte que eu tinha que fazer era passar na prova. Era passar na prova. Depois disso, cara, eu só ia, tipo, dar o gás, o máximo possível pra ser Forças Especiais. Eu comecei a conversar com o Major, ele começou a explicar um pouco sobre como funciona as Forças Armadas, e ele me contou uma história que meio que, tipo assim, me fez me questionar da minha decisão sobre a SpaceX. Eu lembro que eu até conversei com o França assim, e falei, porra, França, tô pendendo aqui pro outro lado, hein, tô indo pro lado vestibular, cara. Aí o França falou, porra, rapaz, você é um fraco sem ideal, bunda mole. Eu falei, essa porra mesmo, acho que eu tô fraquejando. E eu comecei, tipo, a. Aí eu voltei pra pirar. Voltei pra pirar. Eu lembro que a gente tinha feito a prova da SpaceX. Depois da prova da SpaceX, a gente estudou mais umas. Acho que um mês pro CPUR. Aí chegou ali no fim de dezembro. Novembro, mas. Acho que era novembro. Chegou ali no início de novembro. No meio de novembro, a gente começou a se preparar porque ia ter o aspirantado. E. Eu lembro que a gente foi, se formou aspirante oficial da reserva. E acabou o ano. Quando acabou o ano, eu comecei a estagiar. Eu tô fazendo faculdade ainda, fazer faculdade. Aí eu comecei a estagiar. Estagiei por 6 meses no ano de 2025. E nesse período todo, eu tava com um ideal muito forte de, porra, eu vou passar nesse. Eu ainda tô com esse ideal, cara. Eu vou passar nessa porra de prova. Quero que se foda quantas reprovações eu tenho que ter. Tô com 21 anos de, eu tô com 20 anos de idade. Ano que vem eu faço 21, que é a última tentativa que eu tenho. Só que eu não vou desistir dessa prova, porque eu falei que eu vou passar nessa porra, vou passar nessa porra. Independente, tipo assim, eu tenho que estudar, tipo, até cair sangue do meu olho, cair sangue do meu dedo, de tanto fazer questão, mas eu vou passar nessa prova, cara. Porque eu falei que ia passar, eu vou passar. É minha terceira tentativa. Pode ser minha última e pode ser minha aprovação. Quero que se foda, eu vou fazer essa prova. Eu lembro que no início do ano eu tava trabalhando, tava realmente foda, tava muito difícil, mas foi algo que, tipo assim, eu planejei, então sabia o que aconteceu, eu pedi a Deus isso, e quando eu tive a oportunidade de viver aquilo que eu pedi a Deus, eu lembro que eu passava por um momento difícil, mas foi algo que eu pedi. Deus tá me testando, ele queria ver, tipo, se eu realmente ia conseguir aguentar esse fardo. E eu consegui aguentar. Fiquei, tipo, até o período que eu tinha planejado que eu ia ficar. Eu fiquei um semestre no meu trampo. E no mês 6 eu pedi demissão pra poder usar pra SpaceX, que eu queria focar um pouco mais. Eu tava trabalhando e estudando. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Se dá pra conciliar. Eu tava conseguindo conciliar, mas eu vi que, tipo, o tempo que eu tava estudando eu não ia dar, tipo, pra eu passar na prova, porque tava faltando muito conteúdo, porque que nem eu falei um tempo atrás aqui no vídeo, eu caguei meu fundamental pro ensino médio, comecei a pagar o preço, comecei a ver que realmente eu não sabia de muita coisa que tinha no edital. Então, eu meti o pé um pouco antes, eu meti o pé 3 meses antes da prova, a prova foi em outubro, se eu não me engano, pra poder me preparar um pouco mais. E eu comecei a me preparar pra SpaceX, só que aí eu fui e comecei a ter uma divergência no meu objetivo. Porque eu comecei a ver que a SpaceX, ela ia ser uma carreira que eu ia escolher por ideal. Porque eu quero ser forças especiais. Só que eu seguir essa carreira, eu acredito que eu não ia conseguir oferecer pra minha família algo que eu quero propiciar. Quero prover a minha família. Eu não vou conseguir na carreira de oficial, no exército. Então eu comecei a pensar isso e falei, pô, realmente, cara, acho que eu não vou conseguir seguir essa carreira de oficial no exército. Porque acho que o soldo que eu ia receber, ele é suficiente pra eu viver sozinho, tipo, viver tranquilo com a minha família. Só que, tipo assim, pros planos que eu tenho, eu acho que não ia ser o suficiente. Comecei a aprender um pouco mais. Tanto que eu comecei a conversar com França, eu falava direto com França e, tipo, os caras que, tipo, ficam saindo do exército aí, rapaziada, ficam fazendo vídeo pra vocês, tipo, contando história bonitinha. Cara, pode ter certeza que 98% da rapaziada que mete o pé do exército
e grava vídeo assim pro YouTube, tipo, falando qualquer outra coisa, é por causa do salário. Eles veem que o salário não compensa o esforço que você faz. Só que, cara, eu nunca fui esse tipo de pessoa que faz tudo pelo dinheiro. Eu realmente ia entrar no exército pra, tipo, dar o gás, porque eu gosto muito daquilo que eu fazia. Eu achava muito louco, eu achava muito foda. E era o ideal que eu queria, tipo, seguir. Ser comando de forças especiais. Porra, eu nasci pra ser isso, cara. Só que talvez não nessa vida. Aí eu comecei a refletir um pouco sobre isso e ver que, tipo, talvez esse salário não é suficiente pra eu oferecer pra minha família. Comecei a pôr um pouco na balança e pensar, realmente, será que eu vou ser, tipo assim, egoísta de só pensar em mim mesmo? Será que eu tenho que pensar um pouco mais na minha família? E eu comecei a aprender um pouco mais do plano que eu ia tomar, tipo, o caminho que eu ia tomar. Eu ainda tracei o ideal de passar nesse PSEGs, eu vou passar nessa prova, cara. Vou passar nessa prova, independente se eu vou ir pra mão, se eu não vou ir pra mão. Se eu vou pra SpaceX, se eu não vou pra SpaceX. Vou fazer essa prova, vou passar nessa prova. Entendeu? Só que eu comecei a pensar um pouco mais e acho que a minha decisão acabou mudando. Eu cheguei a conversar com o tenente, pedi umas dicas pro tenente sobre a minha escolha de não seguir nas Forças Armadas. O tenente pagou isso pra mim, ele falou uma dica pra mim lá, ele me contou um pouco sobre a minha dúvida, que eu tirei a dúvida com ele, ele me contou um pouco mais, me explicou, falou, porra, Nicodemus, pensa bem, nem sempre você vai conseguir ter uma oportunidade dessa, vai pra SpaceX, faz a prova, passa, e você vê o que você vai, tipo, decidir. Conversei com o sargento também, o sargento explicou um pouco pra mim, ele falou que é diferente do tenente, mas eu comecei, tipo, a pegar um pouco mais, tipo assim, de opiniões pra ver a decisão que eu ia tomar, e no fim, tipo, eu tomei a decisão de não seguir na carreira das Forças Armadas no Exército, porque eu acredito que não ia ser, tipo, uma carreira que eu ia conseguir propiciar a minha família ao que eu quero propiciar a eles, entendeu? E aí, eu comecei a pensar em fazer a EFON ou fazer medicina. Porque no início do ano, eu me inscrevi pra fazer alguns vestibulares e pra fazer o Enem, né? E já que eu já tenho essa carga de papiro da SpaceX, eu não ia desperdiçar esse tempo que eu papirei em fazer nada, ficando em stand-by. Então eu falei, já que a SpaceX acaba em outubro, geralmente as provas são tudo em novembro. Não, acho que a SpaceX foi em setembro, na real. A SpaceX foi em setembro. Então, tipo assim, de outubro pra novembro é quando os vestibulares acontecem. Então, tipo, eu falei, acho que vai dar pra fazer isso, porque a SpaceX vai acabar. E vai dar pra eu conseguir ver, tipo, biologia e ver, tipo, as provas antigas dos vestibulares pra eu, tipo, virar chave. Pra eu conseguir fazer os vestibulares. Porque prova de vestibular é totalmente diferente da prova militar, cara. Você, tipo assim, pode ser muito craque na parte no militarismo. Mas, tipo assim, se você for pra prova de vestibular sem se preparar, cara, você vai se fuder. Eu não vou falar que é impossível de você passar, porque, cara, a matéria é a mesma. Só muda o jeito que eles cobram as questões. Mas a matéria é a mesma. Entendeu? Então, eu comecei a aprender um pouco mais, entrei em medicina. E agora, eu me encontro com um só ideal, porque quem quer tudo não consegue nada. Então, tipo, você tem que decidir o que você quer fazer. Virar no farol e ir pra cima. Então, tipo, hoje não, né? Eu decidi ir pra EFON. Eu vou fazer a prova da EFON. Se Deus quiser, eu vou conseguir passar. Ano que vem eu estou me preparando pra EFON. Tô fazendo. Aqui, ó, tá o tópicos e os fundamentos aqui. Preparando pra EFON já que vai ser ano que vem. Eu vou fazer a prova da FUVEST ainda nesse domingo. Dia 23, se eu não me engano, eu vou ter prova da FUVEST. Eu acho que eu fui muito bem no Enem. Eu não sei se eu vou conseguir, tipo, uma mediana muito boa pra fazer medicina. Mas eu acredito que com a nota que eu tirei, talvez eu consiga fazer medicina não em São Paulo, mas em outro estado. Eu vou ver isso só quando for no dia que sai o resultado do Enem, que é lá pra, porra, fevereiro, eu acho que sai o resultado do Enem. Então, tô sem estresse nenhum, paciência, porque se não for esse ano, tudo bem, eu faço ano que vem de novo essa prova, porque, porra, eu não tô trabalhando, eu tô fazendo freelancer, agora de garçom, porque é a maneira que eu encontrei de conseguir fazer uma renda enquanto tô estudando. E esses foram meus planos, esses são os meus planos. Atualmente eu tô pendendo para os dois lados, que é medicina e EFON, porque são as duas carreiras que eu acredito que, tipo assim, vão ser as mais benéficas pra seguir o que eu quero seguir. Mas, tô mirando agora EFON. Medicina, tipo assim, consequência. Eu consigo passar em medicina, beleza. Entendeu? Mas tô mirando EFON. Ano que vem eu quero passar na EFON, vou passar na EFON. E, depois que eu terminar a EFON, eu vou fazer os vestibulares de medicina. Porque já com o nível que eu vou ter na EFON, em matemática e física, que até então é o meu fraco, eu já vou conseguir melhorar até o ano que vem pra prova da EFON. Talvez eu consiga conseguir uma aprovação em vestibular, porque em humanas eu tenho tanta dificuldade. Então, esse foi o vídeo. Espero que, com uma experiência de vida aqui, eu contei pra vocês um pouco sobre a minha vida, sobre o meu ideal, o que eu quero seguir, o que eu quero fazer. Vocês consigam, tipo, ter um norte
de como eu trilhei o meu caminho, como que eu tô trilhando e como que eu vou conseguir ser alguém de sucesso, porque é só questão de tempo pra mim. Eu sei que eu vou ser uma pessoa de sucesso porque eu sou muito ambicioso e, tipo, eu sempre corro atrás de tudo que eu tô fazendo. Eu sei que é só questão de tempo. Espero que vocês consigam aprender um pouco com o que eu tenho a falar aqui pra vocês. E algumas pessoas falam que eu tenho, tipo, uma maneira boa, uma didática boa pra poder ensinar, pra contar um pouco mais de experiência e vivência. Então eu espero que vocês consigam aprender com o que eu tenho a dizer pra vocês. Se você gostou, deixa o like. Se você acha que esse vídeo aqui contribuiu pra você em alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. Se tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo também, tá bom? Desculpa aí, pessoal, se o vídeo ficou um pouco longo, 35 minutos. Então, meu objetivo é ficar fazendo um vídeo muito longo aqui pra vocês, mas eu acredito que era algo necessário. Talvez, às vezes, vocês consigam absorver um pouco da experiência de outra pessoa pra você agregar na sua, porque tudo na vida você aprende copiando e tendo algo como norte. Então, acredito que eu tenha contribuído com esse vídeo pra vocês, tá? Então, se você gostou, deixa o like, compartilha pro seu amigo que não sabe o que quer fazer da vida, tá perdidão. Então, espero que tenham gostado. Valeu, falou aí, tamo junto. Só não se esquece, cara. Sua aprovação é só questão de tempo. Rapaziada, tamo junto.